Eu sinto que hoje em dia, tipo assim, pelo menos a gente eu sentia que tinha uma conexão, a galera de Fighting Desconecta muito, mas diminuiu a quantidade das brincadeiras, os engajamentos hoje é muito mais light, a galera já não é tão conectada. Mas antigamente, quando eu converso com a galera fala que era bem mais intenso, né? Eu acho que foi reduzindo, assim, acho que o Greek Life era muito forte nos Estados Unidos, era um processo, assim, que tinha uma questão de brotherhood mesmo, de vários... E as faculdades tinham fraternidades com diferentes tipos de turma. Então tinha a turma do futebol americano, tinha a fraternidade de futebol americano, tinha a fraternidade dos latinos. Eu acabei escolhendo uma que era mais aleatória ali, porque eu não queria ficar em um grupo específico. Eu também, na época, eu não praticava esporte, né? Você bem lembrou que no começo do podcast também tinha uma fase mais gordinho. Aí tu se formou lá, tava felizaço, e aí, como foram os crossroads, assim? Quais foram os pensamentos que você teve? Cara, eu vou pra cá, eu vou pra cá, o PhD saiu de jogo, como é que era? Então, na hora que eu comecei a estudar ali, o PhD tava em jogo no começo, né? Aí eu comecei a estudar e entender como é que funcionava a questão de mercado financeiro. E de novo, eu tinha aquela minha ambição de independência. Então, estava fazendo a faculdade, mas meu pai que estava bancando essa história de transferência para uma faculdade nos Estados Unidos. E na época eu comecei a estudar o que estava acontecendo de mais competitivo, e investment banking era o que me chamava a atenção. Assim. Tinha um pessoal trabalhando em Nova York, era um trabalho que exigia assim, mais das pessoas, e tinha todo um processo de qualificação para você poder, inclusive, fazer uma entrevista. Você tinha que ter nas principais casas ali, JP Morgan, Goldman, Morgan Stanley, elas só contratavam das principais faculdades nos Estados Unidos, e se você tivesse um GPA acima de 3.5, né? Que isso, equivalente a 3.5 de 4, né? Então, significava... Era difícil meter um 3.5 de 4 ali, não? Sim. Assim, era mais difícil em economia, mais difícil você... que nem eu fui escolhendo matérias que eu achava, isso aqui vai ser interessante, mas eu acabei me ferrando. Tipo, ao invés de fazer biologia, escolher uma matéria mais simples de biologia, eu escolhi neurobiologia. Que eu falei, vou entender como é que funciona o cérebro humano. Besteira, você tinha que decorar as vezes do cérebro, era complicado pra caramba, entender das Alzheimer, das esquizofrenia, das coisas que aconteciam. Mas, mano, a estratégia conhecida é pegar umas aulas fácil, né? Então, mas eu dei uma vacilada depois que eu fui entender, porque eu ainda tava... nesse processo de pledge, aí eu fui entender que tinha as cadeiras fáceis, tipo física, eu escolhi astrofísica. Em vez de escolher, tinha uma física que era bem básica e tinha essa mais avançada. Então, assim, acabou que exigiu um pouco mais. Em economia, o que acontece? Lá em Chicago, tudo era na média, não sei como era em Stanford, então você tinha essa história da curva e era mega competitivo. Então, foi a primeira vez que eu me deparei assim, com um ambiente competitivo. Eu tenho uma história engraçada, assim, que eu estava no intercâmbio ainda, né? Então, primeiro trimestre ali, e aí o professor tinha mandado ali, a primeira tarefa era, nem lembro qual que era a matéria, acho que era uma matéria que eu ia fazer de macro 2, tinha mandado uns exercícios para fazer, eu entrei na biblioteca, eu reconheci uma galerinha da minha classe ali, fazendo os exercícios juntos, eu entrei, eles viraram a página para baixo. Aí eu falei, já achei estranho, eu falei, olha, Xenofobia. Vocês já... Falei, vocês já resolveram o problema 5 aqui da tarefa que o professor falou? Já, mas você resolveu a 8? Falei, resolvi. Então deixa eu ver a 8. Aí eu mostrei a 8, como um brasileiro que você tá nem aí pra isso. Boa, né? Aí eles mostraram a 5. Eu falei, que porra é essa? Daí eu fui comentar com alguém e falei, cara, você tá louco? Ninguém aqui, em algumas dessas classes, o pessoal não quer que você tire uma nota boa, porque você vai puxar a média pra cima. E eu comecei a perceber, né, principalmente você pegava a teoria dos jogos, as matérias mais concorridas ali, tinha uma competição forte, ninguém te ajudava. Ninguém tinha interesse em te ajudar para você tirar uma nota maior e puxar a média para cima, né? Então foi a primeira vez que eu me deparei assim, com essa ideia de um ambiente competitivo acirrado. Meio ruim assim. também, né, cara? Meio tóxico às vezes, né? Assim, eu não sei se ainda está dessa forma, mas foi algo que eu tava nem aí, eu compartilhava. Quando eu fazia a tarefa, perguntava, mas aí comecei a ficar mais arisco, né? Mas depois desse processo. Caraca, bicho, que viagem esses caras, né? Oi, teve alguma aula muito foda mas que você pensar, faz sentido. Não, teve assim, acho que das mais complexas que eu fiz foi a teoria dos jogos 2 que tinha ali. Foi uma área que pegou bastante. E essa de astrofísica deu uma viajada também. Era legal, mas assim, tinha bastante coisa para lembrar de física e eu não lembrava do colegial, então não estava tão recente na minha cabeça. Mano, e é loucura também que em colégio americano você tem muita aula que, tipo, aqui no Brasil também, mas que mestrado também pega, PhD também pega. Então você entra numa aula dessa e tem lá os caras de PhD de física que estão no meio da aula, tá ligado?